Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 9 de abril de 2020, quinta-feira, e hoje é o terceiro dia do propósito Caminhada de Oração 6. Hoje o tema é Tempo de ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Nós vamos ler o último texto que eu li ontem, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que nós estávamos falando que depois da Páscoa, Deus disse para Moisés que ele queria... Deus começou a dizer para Moisés o que eu quero com esse povo, por que eu estou libertando esse povo, por que eu estou tirando esse povo da escravidão. Então Deus disse aqui para Moisés falar para o povo em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote, nação santa. São essas as palavras que você vai falar aos filhos de Israel. Então, o que Deus queria? Um povo peculiar. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, e está falando aqui nesse texto, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, irmãs, Deus estava chamando um povo para sair daquela escravidão, sair do meio daquele povo de idolatria, sair de tudo aquilo que Deus tinha uma nova vida, uma nova terra. A Bíblia diz que Deus estava levando o povo para uma terra que mana leite e mel, e Deus precisava conduzir esse povo, mas o povo precisava ouvir a voz de Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre o profeta Samuel. Né? Esse texto eu trouxe porque é complemento de ontem, nós estamos na continuação, e eu preciso falar de Samuel. Eu indiquei para que nós estivéssemos lendo, né, 1 Samuel, todo o livro. Eu vou estar falando alguns temas do devocional, vai estar baseado em Samuel. Samuel, ele foi um profeta do Senhor, maravilhoso, que eu amo. Né? Em outro devocional eu conto a história dele direitinho, como que ele nasceu, né? Ele foi um fruto de um milagre ali na vida de Ana, mas hoje eu já quero falar da vida dele já. Então Ana, depois de ter Samuel, ela entregou ele para o templo, ela devolveu para o Senhor, ela dedicou para o Senhor e ele cresceu no templo. E eu amo essa vida de Samuel porque Samuel foi levantado num tempo onde o povo de Israel estava totalmente perdido, sem direção, e ele foi juiz, ele foi profeta, né? Ele foi sacerdote, mas com tudo isso, o que mais marca para mim a vida de Samuel é que ele era um menino. Desde menino ele aprendeu algo que é o segredo de todo o nosso relacionamento com o Senhor: ouvir a voz de Deus. O propósito de Deus é ter um povo que ouve a sua voz, porque não tem como a gente chegar lá aonde Deus quer se a gente não ouvir a voz de Deus. Não tinha como Israel chegar aonde Deus queria se eles não ouvissem a voz de Deus. E o que está faltando na nossa vida espiritual, irmãs, é ouvir a voz de Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, tá? O que nós estamos precisando, em primeiro lugar? Ouvir a voz de Deus. Porque tem muita gente falando muitas opiniões. E nós estamos vivendo nessa era da internet que todo mundo pode falar. E nós estamos descobrindo o prazer de falar, né? E todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião, e você vai se enchendo de um monte de coisa, mas a gente não sabe o que Deus quer realmente. Então vamos falar da vida de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, no versículo 1 e 12, que fala o que aconteceu com Samuel. Quando ele estava ali no templo, né, vivendo ali, sendo criado pelo sacerdote Eli, aconteceu que no capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Guardem esse versículo, irmã, que ele é muito importante. Ele é a chave desse devocional. Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca,
antes que a lâmpada se apagasse. E o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Eu vou acelerar, tá? Esse processo aconteceu 3 vezes. Samuel ouvia chamando Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Ele ia lá no sacerdote, ele achava que era Eli. Aí eu pulo para o versículo 7 que fala, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel na 3ª vez. E quando ele foi em Eli de novo, que Eli dizia, não sou eu que estou te chamando. Eli entendeu, o Senhor quer falar com esse menino, né? E Eli disse para ele, Samuel, volta a deitar. E quando você ouvir a voz, você fala, você vai repetir, você vai responder, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Veio a palavra do Senhor a ele, chamou de novo e ele disse, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia eu vou suscitar contra Eli tudo quanto eu tenho falado com respeito à sua casa e eu começarei a cumprir. Então, irmãs, a primeira experiência que Samuel tem, ainda um jovem, que ele está ali no templo, a primeira experiência que já marca a vida dele, já começa a consolidar o chamado dele, porque ele tinha grandes coisas para fazer, né? Israel estava num tempo complicado, difícil, sem direção, sem voz nenhuma. Deus chama Samuel. E isso aqui que eu quero deixar para a gente muito importante. Deus diz para Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel. E vão ficar abismados com o que eu vou fazer. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas Deus estava já começando a dizer para Samuel que Deus ia levantar um juízo sobre o sacerdote Eli e sobre os filhos dele, porque infelizmente o sacerdote que era o sacerdote na época, que era o Eli, ele se acomodou. Nós vamos falar disso um outro dia. Então, o que eu quero dizer? Deus está buscando homens que desejam ouvir o que ele tem a dizer. O mundo está cheio dos que querem falar com Deus. Eu sei, irmãs, que muitas chegam nesse grupo e não ficam. E você sabe por que não fica? Porque a primeira coisa que elas veem, grupo caminhada de oração. Vai ter uma pessoa lá que vai estar orando para mim, eu vou poder contar meus problemas. E quando chega aqui, vê que não é nada disso. Aliás, eu acho que eu vou ter que começar a perguntar a Deus, será que eu vou ter que mudar esse nome? Não, né? É isso mesmo. É caminhada de oração. Oração, irmãs, é diálogo com Deus, é intimidade com Deus, é uma vida com Deus. E uma coisa que eu até falei com Deus esses dias no meu coração, acho que eu sempre achei, né? Sempre gostei da intercessão, sempre achei que eu fosse uma intercessora. Acho que eu vou abrir mão desse título porque eu acho que eu tô mais para ensinar do que para intercessora. Porque, irmãs, Deus foi me mostrando para mim, tá? E é o que eu compartilho com vocês. A oração, ela é fundamental, mas ela é uma vida de oração. Só que o que está acontecendo é que o mundo está cheio de homens querendo falar com Deus. Mas Deus está procurando homens que querem ouvir a Ele. Então, orar é muito fácil. Muito fácil. Você dobra o seu joelho e reza o ABC, né? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, papapá para isso, papapá para aquilo. E Deus deve ficar só olhando. E quando é que você vai me ouvir? Quando Deus chamou Samuel para falar com ele, Deus, irmãs, não perguntou, Samuel, o que é que você tem para falar? Quais são as suas críticas que você tem a fazer? Quais são as suas reclamações em relação a Eli, em relação aos seus filhos? Porque Samuel estava vendo. Não. Deus chamou Samuel e já começou a falar. Porque quando você vê na Bíblia os homens de Deus, quando Deus chamava um homem, quem falava primeiro era Deus, não era o homem. Mas hoje nós estamos vivendo numa geração que aprendeu um pouquinho sobre oração e já acha que está sabendo tudo. É por isso, irmãs, que com muito temor eu falo, tanta oração e cadê os resultados? Cadê os resultados?
porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus quer, o que Deus está falando. Isso vai ser um treinamento, isso faz parte da vida humana. Nós fomos criados para isso, para ter intimidade com o Senhor todos os dias. Então o mundo está cheio de pessoas que querem falar com Deus. Quer falar, mas e o ouvir? E o prazer em gastar os seus dias ouvindo o que ele tem a fazer? Então quando ele chamou Samuel, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que todo Israel vai se assustar. E um homem que ouve ao Senhor, aleluia, ele não é pego de surpresa em nada. Em nada. Você está assustado com a pandemia? Você está assustado com o que o mundo está acontecendo? Você está assustado com algumas coisas? Porque não passamos tempo ouvindo ao Senhor. Porque se nós ouvíssemos ao Senhor, Ele já tinha nos falado, e aí a gente estaria tranquilo para saber o que fazer nesses momentos, para ser uma voz que vai ajudar alguém, para ser uma mão que vai ajudar alguém. Não é verdade? Eu quero ler Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 7, fala assim... Peraí, deixa eu ver aqui onde que tá, que eu acho que eu perdi o Amós. Amós capítulo 3, versículo 7 fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Irmãs, a gente ama esse texto, não é verdade? Que Deus não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Mas a gente não está vivendo essa vida que Deus chama de ouvir a voz dele. E Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus... e a gente vai entrar nisso aqui agora, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar que é propício a ouvir a voz de Deus. Deus não fala de qualquer maneira, Deus não fala em qualquer lugar, né? Ele tem o lugar certo para ele falar. Aqui está falando, né, que ele estava lá no templo, aonde estava a arca do Senhor e aonde estava a lâmpada. E eu quero usar essas três figuras para representar. O templo é lugar da presença de Deus. A arca é a presença de Deus, é onde estava a presença de Deus. E a lâmpada é a palavra de Deus e o sacrifício. Porque a lâmpada era um fogo que ele não podia se apagar. Era um trabalho dos sacerdotes não deixar que aquele fogo se apagasse. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se você está sendo despertado a ter um entendimento de compreender que daqui para frente, aliás, nunca pôde, mas, né, vamos botar daqui para frente, que daqui para frente você não pode mais, não tem condição mais de você dizer que vive uma vida cristã sem ter intimidade profunda com Deus. É uma necessidade do homem, irmã, está dentro do nosso espírito, é por isso que tem tantas religiões, é por isso que as pessoas vão no espiritismo, é por isso que as pessoas vão consultar os mortos, é por isso que as pessoas vão em religiões que têm adivinhação, porque é uma necessidade do nosso espírito. Ter conhecimento, né? Deus não vai nos revelar tudo, porque isso não condiz com a palavra, né? Ele é Deus, mas que Ele quer ter intimidade com você todos os dias, Ele quer. E a gente não precisa ir buscar nada fora. O próprio Deus fala conosco todos os dias. Quando a gente está nesse propósito de caminhada de oração, que Deus ele coloca um despertar no seu espírito, e eu tenho certeza que muitas, as que gostam de verdade, elas acordam animadas, né? Elas já dormem, qual que será o devocional de amanhã? O que Deus vai falar conosco? Você sabe esse gostinho que você sente? Isso é como Deus quer que você vive todos os dias, mas não para ouvir a minha voz, para ouvir a voz dele. Vai ter homens, irmãs, vai ter mulheres de Deus, e foi assim comigo, que vai sim nos motivar, que vai abrir, que vai... como é que fala em português, gente? Destravar esse desejo no nosso espírito de ouvir a voz dele. Mas nada pode substituir a voz de Deus. Nada, nem ninguém, nem movimento nenhum, nem nenhum chamado pode substituir a voz de Deus.
Então vamos lá. Samuel estava nesse lugar. Você precisa estar nesse lugar. E qual é o lugar? O lugar é você. É o templo. Onde é o templo? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje em dia não existe mais o templo como estava lá na época de Samuel, né? Que eu vou até deixar uma fotinho para vocês do lugar quando a gente foi, onde era ali o tabernáculo, onde era o templo ali que ele estava, que Samuel foi criado, que foi um dos lugares que eu mais senti a presença de Deus, que é Siló. E eu vou deixar uma fotinho, não existe mais, claro, né, irmãs? Mas a foto de... sabe quando você vai visitar um lugar, eles colocam a foto do que existia ali? Aquela fotinho assim, né, de um painelzinho. Então, irmãs, nós precisamos cuidar desse templo. Nós precisamos começar a gerar e a preparar esse lugar que Deus quer falar conosco, que é o nosso corpo, que é na nossa alma, no nosso espírito. Ele fala com o homem através do espírito, né? Mas se você, na sua alma, não está alinhada com o espírito, se na sua alma no seu corpo não está alinhado, que esse aqui é o tema da caminhada de oração, quem acompanha sabe, né? Nós falamos muito de alinhamento, nós falamos muito de disciplina, porque tudo isso está relacionado. Não tem como você ter uma vida espiritual, irmãs, sem você ter disciplina. E o corpo, que vamos colocar o corpo como o templo, como o lugar que a presença vai estar habitada, né? Como que Deus vai falar com a gente se a gente não ouve? E agora eu quero falar para você sobre o poço. Hoje eu vou deixar uma fotinho de novo do poço. E sobre como que a gente tem que ouvir a voz de Deus. E eu quero que você imagine novamente o poço, né? Jesus senta na beirada daquele poço, a mulher samaritana vem tirar água e ela começa a ouvir o que Jesus disse. Quem puxou papo com a mulher samaritana? Jesus, né? Ele começa a conversa, dá-me de beber. Ele começa a conversa. E ela só responde. Talvez, irmãs, quantas vezes a mulher samaritana ouviu ali no poço tanta gente, tantas vozes. Talvez ela ouviu críticas, talvez ela ouviu conselhos que não foram bons, ou talvez ela ouviu conselhos bons. Mas a vida dela foi transformada quando? Quando ela ouviu a voz do Senhor. Quando ela quis ouvir o que ele tinha a dizer. Quando ela começou a responder o que ele estava dizendo. E olha, irmãs, eu falo isso já há 3 anos aqui, tá? A nossa vida de oração tem que mudar. Ela tem que mudar. E eu sei que quem sou eu para dizer alguma coisa, mas na minha vida, o que Deus tem me ensinado, as minhas orações foram muito mais respondidas o dia que eu comecei a exercitar a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos chegar na presença de Deus para orar como Samuel. Samuel, chega aqui. Samuel, vem aqui. Eu quero falar com você. Mas aí você vai me dizer, irmã, mas eu não ouço a voz de Deus. Como que ouve a voz de Deus? Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Você chegar, irmãs, a gente chega para orar e dobra o joelho e blá, 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 blá. E só problema, só lamúria na cabeça de Deus. Levantamos, batemos as nossas mãozinhas, vou fazer as minhas coisas, já tive a minha vida de oração. Misericórdia, irmã, isso não é nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso pode ser até um começo para quem nunca soube nada, mas Deus está nos puxando de nível. O dia que nós começarmos a dizer, eu vou para a minha vida, eu vou para o meu cantinho de oração, lá nesse cantinho de oração, você começar a ouvir o que Deus tem. E a primeira coisa, você quer começar a ouvir a voz de Deus? O que é que Samuel fez? Ele foi chamado antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada é a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. E também não é religiosamente. Eu leio de Gênesis a Apocalipse o ano inteiro. Não é isso. O que Deus está falando com você para ler? Claro que se você nunca leu, leia a Bíblia toda várias vezes, sim. Mas vai chegar um tempo que Deus é que te diz o que você tem que ler. Minha filha, você vai ler esse mês Samuel. Você vai ouvir no seu espírito.
Ou às vezes você vai sentir vontade de conhecer um personagem. Nossa, eu nunca ouvi falar de Jeremias. Vou ler sobre Jeremias. Você tem que começar a ouvir o que Deus está falando. Deus quer separar um povo. Ele diz que vai separar um povo peculiar. Você quer ser povo peculiar, você tem que ouvir a Deus. E, irmãs, de que lado você está hoje? Pare e pensa. Que lado da multidão você está? Você está do lado dos que ouvem a Deus? Ou você está do lado dos que só falam com Deus? Deus quer restaurar isso na nossa vida. Deus quer responder as nossas orações. Deus quer te contar segredos. Segredos é para aqueles que o temem. Só teme quem ouve. Porque quem ouve sabe quem ele é. Quem ouve sabe como ele age. Então, quando Samuel aqui ouviu a primeira coisa que Deus falou com ele, Deus não falou nem o chamado de Samuel. Deus foi falar para ele o que eu vou fazer. Porque o homem, irmã, ele foi chamado para ser parceiro de Deus. Ele quer a colaboração, mas você tem que estar alinhado com ele. Então, quando Deus fala para ele, olha aqui, Samuel, eu vou tratar com Eli, com a casa de Eli. E Israel vai ficar abismado com o que eu vou fazer. Primeiro, Samuel já entendeu que Deus contava com ele. Segundo, Samuel já começou a temer também. Opa, tenho eu que andar na linha, porque senão o pau quebra pro meu lado. Então você vai temer quem você conhece. Não é quem os outros dizem que é, né? Então você tem que cuidar do seu templo. E nós vamos falar disso mais para frente, em alguns momentos. Por que nós não estamos ouvindo a Deus? Porque o nosso templo, que é o poço, está entulhado. Está entulhado de lixo, coração cheio de amargura, coração pesado, né? O corpo cansado de tanto trabalhar ou de tanto estar ocioso. Tem gente ocioso em casa que não faz nada, que tem preguiça, que não tem ânimo, que não tem criatividade, porque não tem disciplina. Então, como que esse corpo vai ouvir a voz de Deus? Não tem condição, irmãs. Não tem condição. Não vou entrar tanto nesse detalhe hoje. Bom, a arca. Vamos colocar aqui, a arca, ela é a presença de Deus. Mas vamos colocar que a nossa alma, ela precisa se converter. A nossa alma precisa entender que ela tem um Deus que quer colocá-la na linha, porque nós já falamos muito aqui de alma. A alma é que estraga todo o homem, irmã. Juntou a alma com a carne, é uma dupla da destruição. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus criou para que o espírito domine sobre a alma e sobre o corpo. A alma é os nossos sentimentos, é as nossas emoções. E se você está uma pessoa desestruturada, é por causa de quê? Por causa da alma. A alma está desesperada, a alma está inquieta, a alma está agitada, a alma está com medo, a alma está ansiosa. Você vai ouvir a voz de Deus como? Quando Deus fala, ele fala na quietude. Quando Deus chamou Samuel, era à noite. Você imagina a noite 3.000 anos atrás. Não tinha nenhum barulho. Né? Talvez só o barulho dos grilos e olhe lá. Não tinha carro passando, não tinha moto, não tinha avião, não tinha nada. Quieto. Deus fala na quietude, mas nós não sabemos ficar aquietos. Nós não sabemos ficar aquietados. Ainda mais hoje com a era do telefone. Toda hora a gente no telefone, toda hora a gente respondendo um, toda hora a gente falando com um. Que quietude temos nós, irmãs? Não temos. Lâmpada. Antes que a lâmpada se apague, nós não podemos deixar a lâmpada se apagar na nossa vida. A lâmpada é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Aquilo que vai mostrar para você o que está impedindo você de ouvir a voz de Deus é a palavra. É a palavra de Deus. É você lendo, né? Que ele vai descortinando certas coisas para você. Que as palavras vão tomando vida. Mas a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso. Eu conheço a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos. Tá? Eu já estou com 43. Então eu leio a Bíblia há mais de 30 anos. Toda vez tem uma coisa nova. Toda vez tem uma coisa nova. A palavra se renova a cada dia. É por isso que ela está de pé há tantos anos. Porque a palavra de Deus é infalível. Então nós precisamos cuidar desses 3
A lâmpada é o nosso espírito, esse espírito tem que estar aceso, esse espírito tem que estar queimando, esse fogo tem que queimar pela presença de Deus. Nós não precisamos, irmãs, caçar nada que vá nos falar do futuro, que vai nos falar da nossa vida, porque nós temos um Deus que quer nos guiar, que quer nos dirigir a cada manhã. Sabe o que é a cada manhã? A cada detalhe, nada vai te pegar de surpreso, porque a palavra de Deus que disse aqui em Amós, não farei nada sem antes avisar os meus profetas. Então, irmãs, se você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus, começa essa oração. Pai, eu quero te ouvir. Deixa os seus problemas de lado um pouco, irmã. Para de falar dos seus problemas, que Deus já sabe, de trás para frente, de frente para trás. Ele sabe tudo. Mas o dia que você falar, eu quero te ouvir. Porque vamos supor, irmãs, que você está um problema no casamento, né? Nós temos muitos problemas, mas vamos supor que é no casamento. E todo dia, Senhor, olha isso. Senhor, olha o marido. Senhor, olha isso. Se a gente parasse para ouvir, Se a gente parasse para ouvir, porque temos que ouvir e obedecer. De repente ele quer falar com você assim, mas e a sua parte que você não está fazendo? E por que você não faz essa coisinha aqui que pode dar um resultado? Por que você não cala um pouquinho aqui que pode ajudar? Mas a gente não quer. A gente quer uma solução rápida. E a gente fica meses e meses ali, né? Se distraindo. O inimigo tem usado coisas para nos distrair. Então eu quero ler também agora aqui Samuel, estamos terminando já. 1 Samuel capítulo 9, no versículo 15 e 17. Samuel, então, ele foi chamado como juiz, foi chamado como sacerdote, como profeta. E é algo que eu acho incrível na vida dos profetas, que eu amo, é essa intimidade, essa direção. Então, quando Deus falou que o povo pediu um rei, e Deus falou qual que seria o rei, que seria Saul. Deus dá essa experiência aqui para Samuel e eu quero ler para você ver o que é intimidade com Deus. Então Samuel, no capítulo 9, versículo 15, fala assim: Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: Amanhã a esta hora eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim, o qual você vai ungir rei por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Eis aí o homem de quem eu falara, este vai dominar sobre o meu povo. Irmãs, olha que coisa maravilhosa. Um dia antes, quando eu fui em Israel e tudo é longe, irmã. Isso aqui parece que é pertinho, não é pertinho, né? Saul tá lá do outro lado. Samuel, longe. Samuel não sabia quem era. Não existia rede social para você ter uma foto, para você procurar, vai ser quem, como é que é a foto. Não existia isso. E Deus fala com Samuel. Samuel, amanhã, né? Deus falou um dia antes, amanhã. A esta hora eu vou te enviar o homem. Então, quando Saul chega, quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Eis aí o homem. Será que nós temos intimidade, irmãs? Será que nós temos intimidade para quando um amigo do nosso filho aparece? Chega seu filho com uma amiga em casa, chega sua filha e Deus já avisa: filho, cuidado com esse amigo aí. Esse amigo do seu filho vai levar seu filho à destruição. O amigo do seu marido vai levar esse marido à destruição. Aquela pessoa que você está conversando, minha filha, cuidado, ela pode te levar à destruição. Será que nós temos intimidade com Deus para ouvir as coisas, irmãs? É por isso que a vida da gente está essa bagunça. Sabe bagunça? Que você acorda, vai dormir agitada, cansada, estressada, não tem paciência com os filhos, não sabe qual é o seu futuro, não sabe o que Deus quer de você. Não ouvimos a voz de Deus. Simples. A gente ouve homens, especialmente hoje nessa era de internet, que é uma enxurrada de pregações, é uma enxurrada de blá blá blá, de opiniões, eu penso isso, eu acho aquilo. Existe uma palavra, eu não sei onde que está, na hora que eu achar eu falo para vocês, ela é muito dura. Ela fala que o inimigo tem alcançado mulherzinhas, ele usa essa expressão na palavra, mulherzinhas sobrecarregadas
que aprende e nunca chega ao conhecimento. Nós temos ouvido tanta pregação, tanta coisa, e a vida não mudou em nada. Não mudou em nada. A gente continua aquela lamúria, aquele servo que só chega perto do Senhor para choramingar. E Deus está procurando homens como Samuel. Homens que acendem a lâmpada, homens que não deixam o fogo de Deus apagar, homens que limpam o seu templo, que desentulham os seus poços. É por isso que a mulher samaritana foi alcançada, porque ela deu ouvido à voz certa, naquele poço. Ela só abriu a boca para falar quando ela pergunta onde é o lugar de adorar. Espera aí que agora eu já entendi o negócio, Senhor. Eu tenho que te ouvir, eu tenho que consertar o que o Senhor me disse aqui do casamento, porque foi isso que Deus disse para ela, né? Onde está seu marido? Então, eu já tenho que consertar aqui também que eu tenho que parar com esse preconceito de samaritano com judeus. Então, ela consertou, ela entendeu algumas coisas. Quando ela começou a entender, ela falou, agora eu vou fazer a pergunta. Senhor, eu tenho uma dúvida. Onde é que adora? Aí Jesus falou para ela, em espírito e em verdade. E ela saiu dali e foi ser uma missionária para o Senhor. Então, hoje, irmãs, o Senhor quer falar com você. Ele quer nos despertar. Essa caminhada de oração, irmãs, ela é para nos despertar. Porque nós estamos em 2020, nós mudamos uma década, entramos numa nova década, numa nova era, estamos vivendo algo que faz parte da história, isso vai ficar na história da humanidade, essa pandemia, e Deus quer nos transformar. E vamos que vamos. Né? Ou a gente toma a posição de ser crente para valer, ou a gente desiste da vida, porque crente que não ouve a voz de Deus, eu tô fora, irmãs. Eu tô fora. Eu não caminho mais com quem tá com picuinha. Não caminho. Já tive paciência de Jó, mas hoje não tenho mais. Pode ser a pessoa mais querida, pode ser a pessoa mais ungida, pode ser a missionária mais do reteté. Não caminho mais com quem não ouve a voz de Deus. Não perco mais meu tempo. Vamos só ler para terminar aqui, 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 1 e 5. Do versículo 1 ao 5, as últimas palavras do rei Davi. Quando nós estivermos lendo Samuel, nós vamos ver a vida de Samuel, a vida de Saul, a vida de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Qual era o maior segredo de Davi? Ouvir a Deus. Davi pode até ter errado em algumas coisas, pode não, ele errou muito, né? Ele errou em algumas coisas, mas ele ouvia a voz de Deus. Então vamos lá. Capítulo 23, versículo 1 a 5. Últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, e o que criou os salmos, o salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Essa foi uma das últimas palavras do rei Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Você só vai começar a falar as coisas que Deus quer o dia que você ouvir. O dia que o seu espírito for treinado a ouvir a Deus, aí você vai falar por intermédio do Espírito de Deus. E ele fala, as suas palavras estavam na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, é como a manhã sem nuvens, cujo resplendor depois da chuva faz brotar da terra. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação, toda a minha esperança? Aqui está dizendo que a voz de Deus, no versículo 4, é como a luz da manhã, quando sai ao sol, como a manhã sem nuvem. Quantas vezes você acorda num dia cinzento, entristecida, já perdeu a graça de viver, já acha que não vai ter mais direção, já acha que não tem mais solução. Se você ouvir a voz de Deus, ele vai ser uma manhã de sol num dia nublado. Esse é o segredo da base da vida cristã, da vida. Você quer ter uma vida de sucesso? Eu estou falando sucesso no espírito, não estou falando sucesso de ter dinheiro, de fazer viagens, de ser chique, de ser conhecida. Sucesso, paz, prosperidade. Prosperidade é não ter falta de nada. Não é também ser rico, é não ter falta de nada. Você quer isso?
ouve a voz de Deus. Não tem outro caminho, irmãs. Não tem outro caminho, tá? Você sabe até onde você já viveu. Você quer continuar dessa forma? Continue fazendo o que você fez. Você quer viver outras coisas? Então se abra. Comece a clamar. Deus, eu quero te ouvir, tá? Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, para mim. Isso aqui é para mim. Todos os dias, irmãs, eu tô na labuta buscando ouvir a voz de Deus, tá? Eu vou falar depois de disciplina do corpo, vou falar do que a gente tem que fazer, porque como eu disse para vocês, a questão do poço, né? Nós estamos cavando poços, nós precisamos cavar poços diferentes. Se você tá com esse poço entulhado, que não tem água, ou tem água suja, barrenta, água que não mata a sua sede, vamos cavar novos poços. O que Deus disse lá no começo do primeiro devocional? Que o povo está deixando ao Senhor para cavar cisterna rota. É por isso que a gente não está encontrando água viva, porque nós estamos cavando cisterna rotas, nós estamos cavando a nossa própria força, e não é isso que Deus está nos chamando. Então, irmãs, chegou o tempo que Deus vai fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E aqueles que servem são aqueles que ouvem a voz de Deus. Você precisa ouvir e obedecer. Nós precisamos ouvir e obedecer. Ele vai falar o que com você, irmã? Ele vai falar coisas grandes a princípio? Não. A princípio ele vai falar coisas pequenininhas. A princípio ele vai falar, minha filha, quando você começar, Senhor, eu estou cansada, hoje eu estou tão triste. Ele vai falar, por que você não dormiu cedo ontem? Por que você fica dormindo às madrugadas? Eu estou falando para mim. Deus fala isso comigo. Essa semana mesmo eu já estou assim, eu estava super bonitinha, treinadinha, educadinha. Essa semana eu caí na esparrela, né? Porque com esse negócio de ficar em casa, às vezes, aí fui dormir tarde, acordo correndo, acordo atrasada, acordo ansiosa. Aí quando você pensa em abrir a boca, se você ouvir a Deus, você vai ouvir lá no fundinho. Por que você não organiza a sua vida? Então, irmãs, Deus está chamando profetas para se levantar em ouvir a voz de Deus. Cessa um pouco de ouvir voz de homem. Desliga um pouco o celular, desliga um pouco a internet. Para de orar um pouquinho para muita coisa. Vai ouvir, vai adorar. Para mim não tem oração melhor. Eu devo fazer um devocional sobre os tipos de oração. Tem vários tipos de oração. Adoração é um tipo de oração. Intimidade, mas nós só queremos, nós achamos que a chave é só a intercessão. A gente já começa a achar que a gente pode mandar em Deus. Você viu Samuel mandando em Deus aqui, irmãs? Não faça isso com Eli, Senhor. Ele é o sacerdote. Não, eu me coloco no lugar de Eli. Não toque em Eli, Jesus. A gente começa a entrar num negócio que Deus está, falando, meu filho, fica caladinho, que quem manda aqui sou eu. E a gente achando que sabe alguma coisa, irmãs. Um povo, às vezes, indisciplinado. Então é isso que o Senhor quer falar conosco, tá bom? Que o Senhor fale no coração de cada uma. Que o Senhor te desperta. Eu não olho para a quantidade, irmãs. Se tiver 3 mulheres nesse grupo disposta a ouvir, que vai dar fruto, para mim tá excelente. O meu alvo é as que estão buscando, é as que estão clamando por mais. Esse é o meu alvo. E só para terminar, irmãs, eu não sei se vocês perceberam, eu mudei a foto da capa do grupo, porque essa é o nosso slogan, né? É a nossa imagem que Deus me deu há muitos anos, né? Há muitos anos não, os 3 anos da caminhada, né? Que é a sementinha do dente de leão. As palavras liberadas aqui, elas são essa sementinha. E o vento do Espírito leva e ela cai aonde Deus quer. Então eu resolvi colocar pela primeira vez essa foto, porque como nós estamos de aniversário, né? 3 anos de caminhada de oração. Então é isso, tá bom? Um beijo, tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Que amanhã o Senhor continue falando conosco.